Salmo 89, versículo 14, diz assim: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Uma criança age com rebeldia, briga, bate, esperneia contra um coleguinha lá da sua escola. E o motivo é porque tem um brinquedo que ele já está brincando há bastante tempo e não quer então dividir nem emprestar. A criança sabe que está errada. Já havia brincado bastante com aquele brinquedo e agora era hora de cedê-lo para outra criança. A professora, depois da situação, conta para o seu pai que, ao chegar em casa, conversa com o menino e lhe diz: Você sabe o que eu já lhe disse sobre gritar e brigar com os outros coleguinhas? Sim, papai. Então agora você terá de ficar de castigo. Não, papai, não quero ficar de castigo. Mas a regra é: quando há uma quebra dessas regras, precisa haver um castigo. Houve um erro e haverá então um castigo. Não, papai, por favor, me livra desse castigo. O papai então se oferece para ficar de castigo no lugar do menino e a criança, constrangida, promete agora não mais fazer aquela ação outra vez. Você já deve ter ouvido essa alegoria de outras formas, contada em outros momentos, mas o fato é que se há uma lei, se há uma regra, se há uma condenação, isso exige que esta regra seja cumprida, que a condenação seja então efetivada. Isso é o que a justiça pede para você e pede também para mim. Hoje, por acaso, você se sente castigado por Deus? Sabe que errou, se sente triste por causa disso? Quem sabe hoje você se sente sozinho, abandonado? Acredita que porque caiu, o amor de Deus te abandonou? Você está deixado de lado à mercê da justiça? Então pense agora no versículo de hoje, lá no Salmo 89, versículo 14. A justiça e a misericórdia de Deus são a essência do seu próprio ser e o fundamento de todas as suas ações. É nisso que se baseia a verdade, a grande verdade. Deus é a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia apresenta esse conceito de justiça e misericórdia repetidas vezes. Em Deus, esses atributos eles se fundem num só. Em Deus não há divisão. Para nós, seres humanos, é complicado, é difícil entender isso. Depois da entrada do pecado, a nossa natureza acaba sempre querendo dividir as coisas. Isso é parte da nossa própria estrutura. A gente divide o nosso ser, a gente divide os nossos sentimentos, as nossas intenções, a nossa história, a sociedade e, consequentemente, acabamos dividindo o nosso lar, as etnias, as classes sociais, o sexo, os princípios, os conceitos. E ao pensarmos na cruz do Calvário, por exemplo, quantas vezes a gente se depara dizendo que ali o amor de Deus foi expresso para aplacar a sua justiça. Mas em Deus, a sua justiça e a sua misericórdia, elas nunca entram em conflito uma com a outra. Todos os seus atos sempre foram motivados por justiça, pela verdade, mas também por seu amor e sua misericórdia. Pense na primeira cena dolorosa do capítulo aqui desta terra, quando Adão e Eva tiveram de deixar o jardim do Éden por conta do seu pecado. Ali era a justiça de Deus que exigia isso, que o ser humano deixasse o jardim do Éden. Mas foi também obra da sua misericórdia. Pense bem, permitir que o homem caído continuasse a comer da árvore da vida seria justamente perpetuar o pecado, perpetuar a humanidade ao sofrimento, às consequências desse pecado, como o desrespeito, a dor, a inveja, a morte ocasionada pelo assassinato e tantos outros problemas. Então, naquele momento crucial e sempre ao longo da história, a justiça e a misericórdia de Deus agiram juntas. Elas sempre andaram de mãos dadas. No entanto, alguns cristãos, ainda que sinceros, de forma inútil têm tentado apresentar a Deus como um Deus do Antigo Testamento e um novo Deus lá no Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse estritamente justiça e o Deus do Novo Testamento fosse estritamente amor. Mas que tipo de Deus seria esse? Um Deus que muda a sua natureza conforme as conveniências. Lembre-se de que o nosso Deus, Ele é eterno.
Nele não há mudança nem sombra de variação, está em Tiago 1,17. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13, versículo 8. Na verdade, ainda que sob condenação do pecado e passando por todo tipo de sofrimento antes da cruz, Cristo ali evidenciou que a justiça e a misericórdia de Deus são uma coisa só. Salmo 85, versículo 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Perceba então hoje a mão de Deus agindo de forma amorosa e com justiça ao mesmo tempo, ainda que em meio à disciplina e condenação pelos nossos pecados. Perceba também o seu amor e a sua misericórdia, cobrindo você sempre que clamar por sua graça, em meio à sua multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. Caminhe hoje seguro, junto à iluminação dessa lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus, que é a verdade. E saia confiante, protegido pela justiça do Pai, amparado por sua misericórdia, porque justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmo 89, 14. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter estado com você em mais esta oportunidade. Convido você a manter esse contato comigo pelo YouTube, se inscrevendo no canal Esael Fernando. Esael com ES, Fernando terminando com a letra O. Me despeço, desejando lhe reencontrar em breve em uma nova oportunidade. Grande abraço, fique na paz e até lá.